Embora as fezes sejam um processo natural do corpo humano, muitas vezes são envoltas em tabus e alvo de piadas, o que nos impede de reconhecer a sua importância na detecção de problemas de saúde. Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, afirmava que todas as doenças têm origem no intestino, e as fezes podem de fato fornecer uma riqueza de informações. E quando você negligencia o que é eliminado no banheiro, pode ter um impacto direto em sua saúde. Surpreendentemente, uma pessoa comum produz, ao longo de sua vida, aproximadamente 5 toneladas de resíduos, e desta montanha de excrementos, podemos extrair valiosos insights. A forma, tamanho, cor e outras características das fezes podem desvendar informações preciosas sobre o funcionamento do seu sistema digestivo e até mesmo fornecer pistas sobre possíveis condições médicas graves, incluindo infecções, distúrbios digestivos e até mesmo câncer. Mas do que são constituídas as fezes? Elas não consistem apenas dos alimentos ingeridos e processados pelo corpo. Na realidade, cerca de 3/4 do conteúdo fecal é composto por água, e quando o corpo elimina os subprodutos de suas funções vitais, perde aproximadamente 100 ml de líquido. A textura das fezes é diretamente influenciada pelo seu teor de líquidos, desempenhando um papel fundamental na eliminação de resíduos e na purificação do intestino. Aproximadamente 1/3 do componente sólido das fezes é constituído por bactérias intestinais que já cumpriram sua função, enquanto o outro terço é composto por fibras vegetais não digeridas, que são eliminadas do intestino praticamente sem alterações, além de outros tipos de alimentos que não foram digeridos e gorduras. Como resultado, o volume diário das fezes tende a ser maior em indivíduos que consomem quantidades significativas de frutas e vegetais. Enquanto a média desse volume se situa entre 100 e 200 gramas, para aqueles que consomem uma dieta rica em fibras, esse volume pode aumentar para até 500 gramas diariamente. Também podem ser encontrados nas fezes resíduos de medicamentos, corantes e outras substâncias das quais o organismo se livra deliberadamente. A cor normal das fezes, como você provavelmente já sabe, é marrom, embora possa variar ligeiramente a tonalidade com base na sua alimentação. Mas afinal, de onde vem essa coloração? Em nosso sangue temos as hemácias ou glóbulos vermelhos, e que morrem diariamente, sendo processados pelo fígado para posterior desintoxicação, e os produtos resultantes de sua decomposição são liberados no intestino. A hemoglobina presente nas hemácias é convertida no fígado em bilirrubina, que por sua vez é transformada em um pigmento biliar chamado estercobilina, sob a influência das bactérias intestinais. Esse pigmento biliar é o responsável pela coloração característica das fezes, tornando-as marrom. A cor das fezes é um indicador crucial para profissionais de saúde e médicos especialistas, uma vez que qualquer alteração nesse aspecto geralmente é um indicativo da necessidade de investigação, podendo até ser um possível sinal de patologias. Por exemplo, na síndrome de Gilbert, as fezes costumam ser descoloridas ou ter uma tonalidade pálida, semelhante à argila. Isso ocorre devido à falha das enzimas hepáticas que normalmente decompõem as hemácias, resultando na produção insuficiente de pigmento biliar que é eliminado no intestino em quantidades muito reduzidas. Em geral, a síndrome de Gilbert afeta cerca de 8% da população mundial. Embora geralmente seja uma condição benigna, é muito importante tomar precauções ao ingerir certos tipos de medicamentos, principalmente o paracetamol. Além disso, a coloração amarelo pálida das fezes pode estar relacionada a problemas no funcionamento das bactérias responsáveis por produzir os pigmentos. Essa situação pode ocorrer quando se faz uso de antibióticos ou devido a episódios de diarreia intensa. Há mudanças na cor das fezes, passando de verde para amarelo esverdeado ou cinza, são indicativos claros de condições patológicas. As fezes que se tornam notavelmente claras ou acinzentadas geralmente resultam da compressão ou obstrução do duto biliar que liga o fígado ao intestino, e o motivo de isso ocorrer é devido a bloqueios no duto biliares, ocasionado pela existência de cálculos biliares na vesícula ou tumores. E a bilirrubina deixa de ser secretada no trato gastrointestinal, levando à ausência de estercobilina na coloração das fezes,
tornando uma situação de grande preocupação, sendo fundamental procurar imediatamente um médico caso as fezes adquirirem uma tonalidade acinzentada. Outra causa do clareamento das fezes é a insuficiência pancreática, que também pode resultar na presença de componentes de gordura nas fezes devido à falta de enzimas pancreáticas. As fezes verdes podem ser um motivo de preocupação e podem estar relacionadas a situações como disbiose, que é o descontrole das bactérias intestinais, e isso ocorre devido ao uso prolongado de antibióticos e distúrbios no intestino delgado, frequentemente acompanhadas de um odor desagradável. Por outro lado, as fezes pretas ou vermelhas são sinais de alerta graves, já que fezes negras contêm sangue coagulado, enquanto fezes vermelhas brilhantes indicam sangramento recente. E a detecção de sangue coagulado, conhecido como melena, ou sangue fresco nas fezes, é um sintoma perigoso. As fezes negras, semelhantes a alcatrão, geralmente sugerem sangramento interno no esôfago, estômago ou partes iniciais do intestino grosso. O sangue fresco nas fezes pode ser atribuído a condições como hemorroidas, pólipos ou tumores que sangram no cólon, e todas essas situações requerem atenção médica imediata. Entretanto, se você consumiu beterraba na refeição anterior ou desfrutou de uma deliciosa sobremesa de açaí, não há motivo para se preocupar com a mudança na cor das fezes, pois isso é completamente normal. A frequência das idas ao banheiro varia de pessoa para pessoa e é influenciada por vários fatores, como o tipo de alimentação, o nível de atividade física, o estresse e até mesmo o consumo de café. E algumas pessoas podem ter evacuações com mais frequência, enquanto outros podem ter evacuações menos frequentes. E isso é considerado normal, e a média é de pelo menos uma evacuação completa por dia, onde o objetivo é sentir que o intestino foi completamente esvaziado e sem resíduos remanescentes. Porém, fazer mais de 3 evacuações ao dia é geralmente classificado como diarreia, enquanto fazer evacuações com uma frequência menor do que 3 vezes por semana é considerado constipação. E a constipação pode ser acompanhada de sensações de evacuação incompleta e a necessidade de fazer esforços excessivos devido à dificuldade de evacuar as fezes endurecidas. Portanto, a frequência das idas ao banheiro é um aspecto importante da saúde intestinal e pode variar amplamente de pessoa para pessoa. O formato e a consistência das fezes também são indicadores de saúde extremamente informativo e relevante. A importância dessa característica é tamanha, que levou ao desenvolvimento de uma extensa classificação médica conhecida como a escala de Bristol, que foi projetada para avaliar a consistência das fezes. E de acordo com os critérios dessa classificação, existem 7 tipos diferentes de fezes, o que torna a escala de Bristol em uma ferramenta valiosa para os profissionais de saúde, auxiliando-os a compreender e discutir as características das fezes em pacientes que relatam desconforto. As fezes classificadas como tipo 3 ou 4 geralmente indicam um funcionamento saudável do intestino, com a quantidade de líquido normal nas fezes, apresentando consistência moderadamente firme e a forma cilíndrica. E todos os outros tipos de fezes sinalizam desvios específicos no estado de saúde, e é essencial investigar se essas características são resultados de hábitos alimentares ou se indicam uma condição médica subjacente. Por exemplo, um alto consumo de alimentos vegetais na dieta pode tornar as fezes pastosas e mais densas, enquanto um aumento no consumo de líquidos pode torná-las líquidas ou até mesmo aquosas. E as infecções intestinais também podem resultar em fezes com essas características. O tipo de fezes também pode oferecer informações sobre o tempo necessário para a passagem das fezes pelo intestino. Por exemplo, o primeiro tipo é característico de constipação espástica, em que o trânsito intestinal pode demorar cerca de 100 horas. E na escala de Bristol, o 7º tipo corresponde à diarreia, caracterizada por um tempo de passagem das fezes de aproximadamente 7 horas. E a formação de gases é uma ocorrência normal causada pelas bactérias intestinais, embora em alguns casos esse processo possa se tornar excessivo, podendo acabar resultando em inchaço abdominal e flatulência.
A escala de Bristol não apenas auxilia os médicos no diagnóstico, mas também pode ser utilizada para uma autoavaliação. E no próximo vídeo que estou sugerindo, vou te informar os alimentos saudáveis que auxiliam na limpeza do intestino e os seus benefícios. E convido você a se juntar a nós nesta jornada e ficar atento para mais novidades. Até breve!